Na época de Constantino, a igreja era vista com bons olhos pelo imperador. Com o crescimento do cristianismo, Constantino viu numa religião forte um império forte. Vou citar um exemplo. Como a doutrina da Trindade dividia o pensamento dos irmãos, Constantino convocou uma reunião. Ele fez um concílio. Ele sentou com os bispos para decidir a respeito dessa doutrina da Trindade, que no seu tempo já era aceita pela maioria dos irmãos. E no final desta reunião, eles votaram a favor da doutrina da Trindade. Ela passou a ser uma doutrina padrão na igreja em toda a terra. É sempre assim. Para se estabelecer a paz, é sempre mais sensato agradar a maioria. Mas não é assim que funciona no reino ideal. Suas leis são perfeitas e os seus ensinamentos são inegociáveis. A questão principal aqui não é evitar as guerras, porque elas, na verdade, são inevitáveis. Não tem como ter essa guerra, porque luz não combina com trevas e trevas não combina com luz. Então, meu amado, minha amada, não se envergonhe de ser a minoria e também não se entristeça por viver na clandestinidade, porque em todos os tempos Ial só pôde contar com poucos. Assim como Ial é santo e verdadeiro, também o seu povo deve ser santo e verdadeiro. A sedução de Satanás desde o princípio é levar o povo a pecar contra Ial. Veja o contraste. Ial é santo, Satanás, o adversário, é profano. Ial é verdadeiro, Satanás é imitador. Não é de se admirar que o príncipe deste mundo, ele sempre associa o governo secular com religião. Por um lado, ele governa com injustiça e por outro, ele seduz o povo com a sua religião. Quando esta santidade de Ial, ela foi quebrada no reino de Judá, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Passados os 70 anos da disciplina de Ial, uma parte do povo retornou à Terra Santa. Mas sem dúvida levaram a influência babilônica, porque na verdade eles nunca mais foram os mesmos. Quando Ialcha veio à Terra, ele encontrou este cenário: o Império Romano e a religião judaica convivendo juntos por uma questão de mútua conveniência. A exemplo disto, o nosso Salvador foi acusado de morte pela religião e sentenciado pelo governo. O tempo passou e a realidade continuou a mesma. Os discípulos de Ialcha foram perseguidos primeiro pelos fariseus e depois pelo Império Romano. O princípio da santidade de Ial é o nosso referencial. Não seguimos a maioria e nem a minoria, nós seguimos a Ial. No primeiro século da igreja, a maioria dos irmãos permanecia santo e verdadeiro. Mas nós sabemos que, infelizmente, sempre tem alguns infiéis no meio do povo. E não demorou muito, e o número de infiéis foi crescendo até se tornar a maioria. E foi esta maioria que apoiou Constantino na sua disputa pelo governo de Roma. Portanto, hoje, quando saímos do sistema religioso romano, nós estamos rompendo com a religião,
com o Império Romano, também com o principado de Satanás. Por outro lado, quando saímos para nos submeter ao verdadeiro. Segundo as Escrituras, todos os genuínos filhos de Al sairão. Ou eles sairão agora, ou vão acabar saindo quando chegar a grande tribulação que virá sobre esta terra. E naquele tempo, a sementeira do poder político e religioso terá se intensificado. Ela será intensificada ao ponto do antimachia se declarar um Deus. Porém, ainda que seja necessário os filhos de Ial sofrerem por algum tempo, o Pai nos corrige para que sejamos participantes da sua santidade.